Como que vocês estão? Vamos dar continuidade na nossa aula? Hoje aí é a última aula de inglês do bimestre, então eu pretendo fazer com vocês aula 11 e 12 e também o rumo ao Enem. Já corrigi, porque eu tenho algumas diquinhas aí básicas para dar para vocês. Então, continuando aqui os nossos estudos de pronomes relativos, a apostila trouxe aqui já para vocês, né, para a gente começar um warm-up em sala de aula, né, dar uma esquentadinha, uma tirinha, né? Um cartoon. Chef of all, you are interrupting an important vote. We don't have time for a cooking segment. Really? What are you voting on? Frankly, that's none of your business. Mexican, Chinese takeout, Thai. And then, qual é o efeito de humor presente nessa tirinha? O chefe de cozinha quer saber o que os funcionários querem papar, né? O que eles querem comer. Porém, é avisado de que está interrompendo uma votação importante, justamente para escolher o que eles vão. Opa, pessoal, desculpa. Para escolher o que eles vão comer, né? Então, esse é o efeito de humor aí que está presente na tirinha. Depois, temos aí, né, como vocês já conseguiram perceber, este módulo trouxe mais algo voltado para comida, para deixar todo mundo com fome. Brazilian food, a mix of influences. Então, comida brasileira, uma mistura de influências. Julho de 2014. In a country as geographically expansive as Brazil, it isn't easy to define the cuisine. Native Indians and colonization by the Portuguese, who brought over American slaves aí escravos, have all played their part in the culinary culture. There is a mix of influences that have endured and intermingled in Brazil. Pessoal, se tiver com dificuldade de leitura, estou me acostumando com lentes de contato, né? Então, tá meio difícil ainda, mas tô na fé que eu vou me acostumar com essas bichinhas ainda no meu olho. Vamos lá. There seems to be an understanding that feijoada, which is a black bean stew made with various pork cuts, with its roots in Africa, it is the national dish. Unctuous and hearty, it is served with pork crackling, orange slices, and collard greens, and enjoyed on Saturdays. Just as many Asians rely on rice as a staple, Brazilians look to the starchy, tuber cassava, known as manioc or yuca, mandioca. Boiled, fried, stewed, ground into flour, and toasted with butter as they daily breed. The Southeast, São Paulo and Rio fall here, tends to serve a mix from around the country: coxinha, chicken croquettes, tapioca pancakes, salt cod pastéis, deep-fried pastries, and pão de queijo, cheese rolls. So it's not cheese breads, cheese rolls are popular city snacks. Other Brazilian foods to try: the North. Influenced by the Amazon Indians, the food here is close to what it is before colonization. Try açaí, guaraná, pimenta, pudim de tambaqui, a souffle-like fish dish with shrimp sauce. Tacacá, a soup with salted dry jumbo prawns and local watercress. The Northeast. Slaves on the sugar cane plantations used palm oil, coconut milk, and okra, popular in some African countries. Ou seja, try. O que nós podemos try? Acarajé, a fritter made with beans and fried in palm oil. Bobó de camarão, caruru, South Brazil, arroz de carreteiro, and churrasco. So, o glossary: slaves, to endure, intermingle, still, unctuous, hearty, crackling, collard greens, staple, starchy to greened, flour, cod, snacks, berries, spice, shrimp, sauce, prawns, watercress, okra, fritter, cashews, melting pot, biltong e spirits, ok? Então, baseado nesse texto, assinale a alternativa correta. O segmento que apresenta o mesmo conteúdo do título, em outras palavras e com mais detalhes, é... Vamos olhar novamente aí no título da nossa questão.
Brazilian food, a mix of influences. Então, comida brasileira, uma mistura de influências. Quando a gente lê cada uma dessas, Native Indians and colonization by the Portuguese who brought over African slaves have all played their part in the culinary culture. Tá falando que aqui é uma mistura de tudo, não tá? Então é essa questão aí mesmo. Associe os pratos na primeira coluna com os respectivos ingredientes na segunda. Feijoada, nós utilizamos camarão seco ou salgado? Não. Arroz e charque? Não. Feijão preto e carne suína? Yes. Tacacá? Não sei. O que é tacacá? Tava lá em cima. Bobó de camarão, nós usamos, óbvio. Um camarão, mandioca, se eu não me engano, leite de coco e azeite de dendê. Se eu não estou enganada. Bobó de camarão tem que ter camarão, né, gente? Só que tem duas opções. Aí sobrou o quê? Arroz de carreteiro. O que a gente precisa? Arroz, certo? Única opção que tem arroz. Aí sobrou o nosso tacacá. Então ficou 2, 4, 1 e 3. Vamos lá. Sobre a mandioca, indique se as afirmações a seguir estão de acordo ou desacordo com o texto. Na forma de farinha, ingrediente básico do pão diário, não falou. Não falou no texto sobre mandioca, assim. Pode ser cozida, frita, ensopada? Sempre. Mandioca é uma delícia. Mandioquinha frita é a melhor coisa que tem. Tem origem asiática? O texto não falou que a mandioca veio da Ásia, né? Significa para o brasileiro que o arroz significa para o asiático? Sempre, né, gente? Imagina só a mandioquinha frita. Melhor coisa do mundo. O texto falou também. 4. Considere as afirmações a seguir sobre as 3 regiões geográficas no Brasil destacadas no texto. A comida na região norte recebe influência indígena. Sim, né? Porque é Amazonas ali. Alguns ingredientes de pratos típicos do Nordeste são heranças de escravos africanos. Sim, né? Tanto é que no Nordeste, principalmente na Bahia, tinham muitos escravos, né? Aquela região era cheia de escravos. Na região sul, a comida é sob a influência de duas culturas apenas, alemã e libanesa. Não, gente, o Brasil inteiro é cheio de mistura. Pode ter um pouquinho mais de alguma coisa em algum local, mas é tudo misturado, tudo junto e misturado aqui. No segmento The Southeast, São Paulo and Rio fall here. O termo here refere-se a The Southeast e indica uma localização no espaço, ok? Porque here significa aqui. Temos aí novamente, né, um summing up, que vocês já lembram na aula passada, que todo mundo assistiu, com os pronomes reflexivos, certo? Então, aqui no exercício 2 é para que vocês possam completar com esses pronomes, e o exercício 3, vocês precisariam reescrever as frases colocando as palavras com what ou which. Então, tá aí as respostas, vamos pro... Não se esqueçam de fazer a tarefa mínima e complementar no plural. E vamos aí ao Rumo ao Enem. Uma dica que eu dou para todas as turmas, quando a gente vai fazer Rumo ao Enem ou questões de vestibular, é o seguinte, sempre lê as perguntas primeiro, as opções, e depois vai pro texto. Por quê, pessoal? Vestibular, principalmente o Enem, tem uma influência muito grande já para tirar a gente da concorrência. Isso é certo, porque é vestibular, é seletivo. Só que o que acontece? Quando você faz 90 questões com textos gigantescos, torna-se uma prova de resistência. Então, vai chegar uma hora que você pode saber o conteúdo da prova inteirinha. Só que o cansaço mental é muito grande. Então, quando a gente já consegue ganhar alguns minutinhos ou alguns segundos, sempre ajuda o nosso cérebro. Por isso que é sempre importante, na hora de fazer essas provas, chegou num determinado momento, para um pouco, pede pra ir no banheiro, joga uma água no rosto, respira, toma um gole d'água, come alguma coisa e volta a fazer a prova. Porque o cansaço mental já é algo muito grande. Então já é um tipo de vestibular ali, porque é todo eliminatório, tudo é eliminatório. Desde o momento que você entra em sala de aula, né? Você não guarda as coisas, ou você atrapalha, você tenta colar, então, né? São coisas aí que vocês já sabem. Então, quando a gente vai fazer questões aqui, uma dica para vocês, para poder ganhar, aí às vezes 2 minutos já ajuda, é sempre ler primeiro as perguntas e depois ir para o texto. Se o texto tiver título, já dá uma olhada no título, depois você vai para a pergunta. Porque o título ele serve de norteador para gente, do conteúdo do texto. Por isso que ele é diferente do tema. O tema é sobre o que a gente vai escrever. E o título é tipo assim, uma ideia geralzona do que teve no nosso texto. Então ele é norteador. Ele ajuda a gente a entender o que está escrito no texto. Por isso que título e tema são coisas diferentes.
Aí, a partir desse momento, a gente lê primeiro as perguntas e depois vai para o texto. Por quê? Às vezes os textos são extremamente grandes, tem umas 30 linhas, principalmente no Enem, né? E você começou a ler o texto, a hora de chegar na pergunta já se perdeu. Então, quando você começa pela pergunta e depois para o texto, você já sabe onde sua atenção tem que estar. E você lê também com mais atenção. Por quê? É mais fácil você saber onde tem que ir, né? Então, quando a gente fala aqui, ó, os infográficos caracterizam-se pela mistura de de texto e ilustração com o objetivo de transmitir uma informação visualmente. Por isso, facilitam a compreensão do texto. O infográfico ao lado, sobre a escassez da água, destaca que, se ele está falando que destaca, é o que ele está colocando mais importância. Que 3% da água doce do mundo é doce, está disponível para o consumo, 20% da população vive em áreas de escassez física de água. Os únicos locais não afetados pela escassez são aqueles onde chove bastante, coisa que não tem nada a ver, né? Então vamos lá. Ever wonder about water scarcity? Water may cover of our planet, but fresh water is extremely rare. How rare? Não dá para eu ler aqui direito, gente. Não dá para entender o que está escrito. Então, por favor, leiam aí na apostila de vocês. Então, temos aqui 97%, 2%, 1%. Fresh water is used for. Para que a gente usa essa água potável? Não consigo ler também o que está escrito aqui. Só sei que está escrito cólera, febre tifoide e alguma coisa de doença. Eu acho que é gota, se não me engano. Waterborne illness. Não sei o que é essa doença. E essa água é usada para que tanto? O que o texto está destacando sobre o uso da água? Vamos dar uma olhadinha mais aqui para baixo, né? Porque o infográfico é bem grande. Gente, tá bem difícil de eu conseguir ler aqui. A resolução tá péssima. Então, deixa a resposta aí para vocês. Vamos para a próxima, que eu acho que vai ficar melhor. Turning brown. Então, se tornando marrom. A gente já consegue perceber que pelo estilo daqui pode ser uma notícia, certo? Pode ser uma noticiazinha, porque ela é pequenininha. E turning brown, tornando-se marrom. É um título meio estranho para uma notícia, né? Mas vamos para as perguntas. Considerando os participantes da conversa nessa piada, nota-se que o efeito de humor é obtido em função. Opa, tá falando em efeito de humor, tem que ler o texto inteiro, porque é a crítica. Lembra que eu falei para vocês? Às vezes pode não ter graça, mas quando vem falando sobre o efeito de humor, qual é a crítica? Onde está a crítica? Então, para conseguir responder, a gente tem que ler o texto inteiro. Então, vamos lá. O menininho de 4 anos estava comendo uma maçã na parte de trás do carro. E ele perguntou, papai, por que a minha maçã está se tornando marrom? Porque ela tá passada, tá podre, a menininha tá comendo maçã podre. Por quê? O seu papai explicou. Depois que você come a pele, depois que você tira a pele, né, o recheinho da maçã entra em contato com o ar, que é o que causa uma oxidação, o que causa uma oxidação, o que torna a maçã oxidada. E essa mudança da estrutura molecular, faz com que a maçã fique numa cor diferente. E teve daí um silêncio muito longo. Depois o menininho perguntou: Papai, você está conversando comigo? Né? Porque quando a gente vai explicar um processo, para criança tem que explicar de um jeito mais simples, né? Então, nota-se que o efeito do humor é obtido da função. Aqui é fato, né? Da escolha inadequada do tipo de linguagem para se conversar com uma criança. Porque, gente, você não vai explicar o efeito de oxidação para criança, né? Por isso que quando aparece um cravinho com a ponta preta, é porque oxidou. A pontinha dele entrou em contato com o oxigênio e teve esse processo de oxidação. Agora saiu a palavra, né? Que legal. Na hora que eu tava tentando ler, não saiu. Então vamos lá. Texto para a questão 3. Europe under fire for refugee police. Então, estamos falando aí da Europa com fogo, certo? Europa e fogo aí, alguma coisa de refugiado. De acordo com o texto, podemos afirmar que a questão de imigração constitui um problema que a União Europeia não quer colaborar. A União Europeia dedicará parte do seu orçamento para a busca de resgate de pessoas no mar Mediterrâneo. Dentre os mais de 1.000 pessoas mortas, a maioria proveniente da Líbia. Martin Schultz equipara o ocorrido a um genocídio. O que é equipara? Ele compara. Ele compara igual. Por isso que é é igual. Vocês já devem ter visto em geometria, triângulo equilátero, que são lados iguais. Então, equipara igualmente. As mortes poderiam ter sido evitadas caso a União Europeia tivesse lançado um verdadeiro esforço
de busca e salvamento. Então, como aqui é mais uma parte de interpretação de texto, só o título não vai dar pra gente muita coisa. Então, tem que tirar as informações principais do texto. Então, dica aqui. Lê uma vez, você já leu as perguntas, né? A pergunta em si e as opções de resposta. Então, duas dicas aqui agora. Leia o texto uma primeira vez, só lendo. Não retire informação ainda. Leia para que você possa aí entender o que está falando. E a segunda vez, comece a tirar as informações. É muito importante, porque dependendo aqui, você já sabe que é a E, né, que está falando sobre morte, mas para entender melhor, leia o texto na segunda vez e comece a tirar essas informações onde está falando de morte, tá? Tem mais, eu vou fazer só mais uma com vocês, porque são várias questões de Enem, aí senão essa videoaula vai ter muito tempo. Mas eu deixo as respostas aqui. Aí, caso vocês tenham alguma dúvida de resolução, é só me mandar mensagem. Mercy, Mercy Me. Então, vamos lá. A música Mercy, Mercy Me, de Marvin Gaye, é do álbum de 1971, What's Going On. Podemos dizer que o tema central da música é... E aí, tema central. Temos que ler. Oh, mercy, mercy me. And things ain't what they used to be. No, no. Where did all the blue skies go? Ó, falou de blue skies, já tá falando de natureza. Poison is the wind that blows from the north and south and east. Então, poison é veneno. Né? Que esse veneno está aí indo nos ventos que sopram de norte a sul, leste a oeste. Tá falando de veneno, tá falando de céu. Oil wasted on the ocean and on pond. Falando que o óleo foi derrubado no oceano, que os peixes estão cheios de mercúrio. Né? Se a gente já teve mais ou menos uma ideia, vamos para a pergunta. Destruição de floresta, não. Ele está falando da natureza em geral, ele não falou especificamente de floresta. Ele também não falou de população mundial. E aqui, ó, gente, é certo. Ele já está falando de veneno, de mercúrio, de tudo isso. Então, esse planeta, né? A gente está falando do nosso planeta e de todos esses danos, sofrimento que o planeta tem passado, beleza? Eu vou deixar aqui para vocês agora, vou passar rapidinho aqui, aí vocês vão parando para pegar as respostas. Porque, gente, é muita coisa. Se eu for ver tudo isso com vocês, o vídeo vai ter uns 40 minutos. Vai ser uma aula inteira só de vídeo, né? 50 minutos aqui. Então, eu acho melhor deixar as respostas aqui para vocês, se vocês dão uma olhadinha. Qualquer dúvida, me manda mensagem. Não hesitem em mandar mensagem. E, pessoal, desejo a vocês férias maravilhosas, que vocês consigam descansar. Continuem aí ouvindo os nossos especialistas, os infectologistas, os epidemiologistas e os médicos. Eles sabem do que estão falando. Esse vírus tem um crescimento exponencial e tem muito mais casos do que a gente já sabe. Sei que é chato ficar falando isso toda vez, só que é um alerta, serve de alerta. Então, evitem sair, evitem encontrar outras pessoas, né? Caso vocês tenham uma pessoa do grupo de risco na casa, deem preferência em fazer as coisas, por exemplo, ir ao mercado só quando seja necessário. Tudo isso vocês já estão cansados de escutar, mas é sempre bom relembrar. Espero que vocês estejam muito bem, que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, me manda mensagem. E é isso, gente. Boas férias para vocês. Descansem e é isso. Beijo. Tchau, tchau.